pessoal, tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Tô devendo para vocês um vídeo há 2 semanas. É esse vídeo que eu falo sobre como eu entrei em contato, né, com a baiana, que desde criança eu já vinha se manifestando em relação a sonhos, e nesse dia eu consegui enxergar essa baiana. E além disso, também vou contar 2 episódios que aconteceram comigo em relação a outras 2 entidades. Um foi um baiano e o outro foi a Rosa Caveira. A primeira foi, como todo mundo sabe, eu trabalho com contratos de banco, e eu tava assim, num momento muito... Nessa época eu não tinha ainda entrado para um centro de espírita ou de umbanda, né? Eu tava assim neutra. Mas eu já havia sonhado desde criança com essa baiana. E eu muito nervosa com a situação de contrato, tava tendo alguns problemas dentro do banco. E aí, um belo dia, eu dormindo, acordei, eu vi essa baiana entrou no quarto onde eu tava, sentou do meu lado, no colchão, pegou a minha mão e falou assim: por que você fica tão nervosa? Você não sabe que eu ando com você? Quando ela falou, você não sabe que eu ando com você, na verdade foi uma projeção astral. Eu vi essa baiana entrando, vi toda a característica dela. Quando ela falou assim, você não sabe que eu ando com você, com a mão dela em cima da minha, eu acordei e vi aquela mão negra, bem negra. Sabe quando a pessoa trabalha muito com enxada ou com, assim, manualmente, que a mão fica muito cheia de calo, muito áspera, né, de não ser tratada essa mão, de ser bem de labuta mesmo, vamos dizer assim. Aí eu vi essa mão, aí peguei, levei aquele susto, pá, levei, na hora que eu acordei assim, peguei, dei até uma pancada assim na mão na parede, com aquele susto. E via a característica dela. Como eu não tinha ainda entrado para um centro, eu não sabia. Para mim era uma preta velha, porque até então eu não sabia, eu não tinha noção. Eu via as entidades, eu via como eles se apresentavam, as características, mas como eu não frequentava, então eu não tinha noção de que entidades, qual era a entidade que estava se apresentando. E aí, depois que eu fui pesquisar, eu vi que não era uma preta velha, era uma baiana. E aí, ela tava com uma roupa toda de branco, de baiana mesmo, como se fosse da Bahia, com aquele turbante. E geralmente, as características de um preto velho, de uma preta velha, é meio encurvado por ser velho. Eles vêm assim, desse jeito encurvado, por serem idosos, né? Então, ela não, ela era ereta e assim, bem forte, cheinha. E aí, fui procurar saber e vi que era uma baiana. Então, por isso que eu falo essa baiana, que sempre, porque antigamente eu não falava assim, é uma baiana. Eu falava, eu nem sei o que eu falava em relação, o que eu pensava em relação, porque eu não tinha realmente o conhecimento. Isso foi essa baiana. E assim, foi uma coisa assim muito doida, porque eu tinha dormido assim muito preocupada. Na verdade, eu estava uma semana preocupada com esse contrato. Eu não vou explicar para vocês aqui, que muita gente não vai entender, que era um contrato de portabilidade, que eleva um contrato de um banco para o outro. E quando o atendente que faz esse contrato é o responsável, se o cliente perder a margem nesse meio tempo, na verdade, quem paga, quem fica com a responsabilidade do contrato, do valor do contrato que o outro banco está comprando, é a pessoa que é responsável pelo contrato.
E deu um erro nessa portabilidade que eu tava fazendo para esse cliente, e eu tive que pagar 18 mil. E assim, 18 mil, né, eu pelo menos não tinha para dar inteiro, então tive que fazer um acordo lá com o banco para poder estar parcelando aquilo ali, né. Na verdade não foi com o banco, foi com a promotora que eu estava trabalhando, então eu tive que parcelar tantos por cento todo mês para poder quitar aquele contrato. E aquilo estava tirando meu sono, porque era um contrato muito alto. E assim, eu estava muito agoniada. Foi quando essa baiana chegou, se apresentou, falou que estava comigo. E desde então eu fiquei tranquila. Foi como se fosse uma coisa que ela veio me trazer para me acalentar o coração. Eu fiquei muito tranquila. E vocês sabem que quando a gente fica tranquilo, tudo começa a dar certo, né? Quando a gente fica agoniado, a gente não tem, a nossa mente fica meio que bloqueada para achar solução. E quando você começa a tranquilizar a sua mente, a solução começa a chegar. E foi o que aconteceu. E foi, na verdade, conseguir resolver esse problema que estava tirando meu sono. E, né, essa foi, só vi uma vez, né, vejo desde criança em sonhos, mas dessa vez eu vi dessa forma, né, de verdade, e veio falando que estava comigo desde sempre. E aí realmente é desde sempre, porque é desde criança que eu vejo. E uma outra situação, eu estava no centro, onde eu frequentava, foi quando chegou a linha de boiadeiros do centro, né? A linha de boiadeiros e as pessoas vindo e incorporando com os boiadeiros. Aí eu ouvi aquela voz falando assim, tinha uma menina que estava incorporada com um boiadeiro, e esse boiadeiro falou assim pra mim, fala com ela que eu tô com ela e eu sou assim, assim, assim. Aí ele falou a roupa que ele tava, o chapéu que ele tava, a idade dele, ele falou tudo isso pra mim. Eu ali vendo aquela menina incorporada com boiadeiro, e ele falando pra mim que ela estava com ele, mas ela não tinha certeza. E aí eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou falar nada, fica na minha, né? Porque era um centro que assim, todo mês eu ia, mas não tinha muito envolvimento com as pessoas, então a menina que estava incorporada, assim, sabe, não tinha muita abertura para chegar e falar, e fiquei assim com medo de, sei lá, da pessoa falar, né, eu fiquei assim, fiquei com medo de chegar, fiquei com medo não, fiquei insegura de chegar pra menina e falar o que esse boiadeiro estava falando. Saí do centro, acabou o trabalho, passando de carro, no meio da rua. Foi a coisa mais estranha que aconteceu. Na verdade é tudo muito estranho, né? Mas foi assim, foi uma coisa muito estranha. Ele passou assim do lado, no meio de uma zona urbana, me passa aquele ser com chapéu de palha, com a roupa, a calça dele era uma calça caqui virada no tornozelo para cima e uma blusa até aqui, bem assim, meio que antiga e meio que surrada, azul. E aquele ser passa, sem olhar para mim, ele não olhou, ele só quis se mostrar. Deveria ter aí seus 30 a 32 anos, era novo, e passou. Do mesmo jeito que ele falou comigo, que estava lá. Eu entendi naquela hora que eu vi, foi que você não falou, mas eu tô aqui confirmando a minha presença. E aí fiquei ainda muito tempo querendo falar, uma hora eu ainda tenho a oportunidade de falar para essa menina, né, sobre esse boiadeiro. E uma outra vez eu estava no centro, estava tendo gira de Exu. E eu estava ali com uma amiga minha, eu estava na assistência,
mas uma pombagira me chamou lá para ficar com eles lá, para conversar comigo. Nisso que essa pombagira estava conversando comigo lá dentro da roda, eu estava lá dentro da roda, saí da assistência e fui para dentro da roda, ficar conversando com ela. Nisso que ela estava conversando comigo, me passa a outra, passou assim, sem olhar para mim, ela passou na minha frente assim. Quando eu olhei, ela tinha uma rosa preta aqui, o rosto dela era de caveira, e ela é muito bonita, toda de preto, a roupa, eu via aqui uma cintura fina, a saia preta, aqui tudo preto, aqui a rosa preta, aqui na boca dela, e ela passou por mim. Quando eu olhei assim, aí veio aquele arrepio de gelar o corpo, aí eu olhei assim e ela passou. Quando eu fechei o olho, que eu abri de novo, ela já estava menina, já era a menina, né, já, tipo assim, incorporada, a menina estava incorporada, mas eu vi a entidade que estava na menina, que aí depois eu fui ver que era a Dona Rosa Caveira, que é uma pombagira que trabalha na linha das almas, da Calunga. Então, assim, são coisas assim que acontece que a gente fica, né? A gente no nosso mundo natural, a gente leva cada baque. Porque por mais que desde criança eu tenha esses, né? Eu não vejo toda hora, tô aqui conversando com as pessoas e tô vendo a gente, não é isso que acontece comigo, né? Acredito que deva ter gente que aconteça isso sim, mas não é. Tô contando relatos que acontecem comigo, né? Em alguns momentos. Tem um outro que tinha uma menina no centro que eu frequentava, o caboclo dela sempre vinha assoviando pelo terreiro. Ele vinha, toda vez que ela incorporava, ela assoviava pelo terreiro, né? Aquele caboclo ficava assoviando. O trabalho dele era o assovio, que era um tipo de, né, tirar a emanação ruim, né, a energia ruim do lugar. E o mais engraçado é que, assim, quando tocava o ponto para caboclo, antes isso eu digo, tipo assim, a pessoa pode até falar assim, de repente a sua mente já estava condicionada porque já sabia que o caboclo assoviava, mas não, isso aconteceu antes de eu saber que ele assoviava. Eu estava lá no centro me concentrando, né, isso já lá dentro da roda, e quando eu ouvi aquele assovio, aí bem nítido, daqui a pouco a menina incorporou e começou a assoviar. Aí, geralmente, todas as vezes que antes dela incorporar, eu ouvi o assovio. Geralmente sempre acontecia. Não era todas as giras que cantava para caboclo, não. Mas umas 5, 6 vezes aconteceu isso. De eu escutar o assovio antes da menina incorporar. Aí ela incorporava, aí começava. Umas 2 vezes até falei com ela. Teu caboclo tá perto de você. Aí ela falava assim, eu tô sentindo a vibração dele. Eu falei, eu escutei o assovio dele. Aí, então, é isso, né? Interessante. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o tabu da incorporação, né? Sobre os médiuns que incorporam as entidades, que na verdade isso até para as pessoas que incorporam é uma coisa meio que fechada, as pessoas não gostam muito por causa do preconceito aí do povo. E eu vou falar sobre a minha primeira incorporação e os sintomas que antecederam isso, né? Que muitas das vezes a gente tem algumas coisas espirituais, alguma mistura energética,
E a gente acha que é do corpo físico, tá passando mal porque é do físico, do nosso corpo, e não é. Na verdade, é uma energia tentando se juntar à nossa energia e acaba refletindo no nosso corpo físico. Então, no outro vídeo eu vou falar, prometo a vocês que eu não vou demorar esse outro vídeo, que dessa vez realmente eu não tive tempo. Algumas pessoas até perguntaram, não vai, Cris, fazer mais vídeo? Eu vou, com certeza eu vou fazer os vídeos sim, mas é porque eu não tava tendo tempo, mas graças a Deus reencontrei esse tempo agora, tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem com a paz de Jesus, fiquem com a energia sagrada dos nossos orixás.